Olá, meu nome é Marcelo, essa é mais uma aula de programação. Dessa vez é com Java, criando um pequeno código de TDD. Nessa aula será escrito um código bem simples, só que vai ser versionado o código durante a codificação. Será utilizado o terminal, precisa estar instalado no computador o Git, o Java e a IDE do Eclipse. Então a gente vai criar a aplicação, iniciar o versionamento, criar o primeiro teste e escrever a implementação do método. Bom, eu estou com o Eclipse aberto, o terminal aqui. Para ter certeza que está instalado o Git, tu pode digitar no console Git version e Java version. Então está instalado o Java, JDK e o Git. Muito bem, vamos criar o projeto utilizando o Eclipse. Novo projeto Java. Nome do projeto, TDD Java. Ele vai criar dentro do Workspace. Quando tu acessa o Eclipse, ele pede para utilizar um Workspace. Se não existir, ele vai criar um. Isso é padrão. Passa onde ele está trabalhando. Ele informa aqui embaixo a localização. Vou criar no Workspace mesmo. Tu pode remover essa configuração e definir um Workspace. Um local diferente para criar. Finaliza aqui, ele criou o projeto. Com o projeto criado, posso acessar a pasta dele, iniciar o versionamento, git init. Git status, vai dizer que tem alguns arquivos. Nessa codificação não vou criar o git ignore para deixar de versionar os arquivos da compilação do Java, vou versionar tudo. Então git add ponto, git commit, criado projeto. Bom, então iniciamos o versionamento, agora podemos escrever o primeiro teste. Utilizando novamente o Eclipse, File New, ele tem a opção de JUnit Test. Se tu selecionar outros aqui, tu pode procurar por teste aqui, que também vai ter a possibilidade de criar aqui dentro o test case. Eu vou definir o package aqui, teste.br.com.empresa, nome da classe, calculadora teste. Definido o package, definido o nome da classe, basicamente é isso. Ele informa que ele vai adicionar as bibliotecas, o JUnit 4. Clica no OK, ele apareceu aqui com a biblioteca disponível. Então está tudo certo. Aqui ele define uma marcação de falha, né, de não implementado. Se tu rodar o teste agora, ele vai justamente quebrar informando que não está implementado. Então, aqui removi aquela marcação, posso rodar de novo o teste, agora deu tudo verde, mas também ele não está testando nada. Public void teste, eu posso definir o nome do meu teste. O que eu vou fazer nesse teste? Eu vou fazer a soma de dois inteiros. Aqui eu vou colocar eu vou ter que criar uma classe chamada calculadora. Basicamente é a mesma codificação das outras aulas, só que dessa vez na linguagem Java. Calculadora, recebe new, espaço calculadora, não recebe nenhum parâmetro quando cria a classe. Então o nome do meu objeto calculadora é da classe calculadora. Calculadora.soma, na soma eu vou somar dois números, então vou informar aqui o 2 e o 3. Esse vai ser o método que eu vou executar.
só que ele vai ter que estar dentro de um match do assert equals. Espero que o resultado seja 5. E ele vai rodar aquele código que eu tinha escrito ali. Calculadora, soma 2 e 13 vai ter que dar 5. O resultado vai ter que ser 5. Muito bem, está escrito o teste, basicamente isso, verificando se a execução do método vai retornar o valor que eu preciso. Obviamente, se eu rodar o meu teste, ele vai quebrar, a classe em si não existe, a própria IDE já auxilia nesse sentido, mas o objetivo é esse, criar TDD, trabalhar com TDD, então a gente escreve o teste para depois fazer a implementação. Git add.git commit m e criado o teste do método soma. Git status, está tudo pronto. Então, o teste está criado, agora a gente pode criar a implementação. File, aqui, clica com o botão direito, ele também dá o acesso direto ao new, que é a mesma coisa que o file new. New class. Vamos criar a nossa classe calculadora, só que ela não vai estar no package de teste. Chamou o teste dali, classe calculadora. Ok. Então tenho a minha classe calculadora aqui, vou simplesmente criar um método público que vai retornar um inteiro, o nome do método é soma, ele vai ter 2 parâmetros, o a e o b, que são 2 inteiros. E o return vai ser simplesmente o a mais b. Simplesmente isso. Aqui dentro do meu teste eu preciso só colocar o import. A IDE não é simplesmente um editor, é uma IDE, então ele auxilia nesse sentido. Vai no finalzinho aqui do nome da tua classe, Ctrl espaço, e ele faz um import para ti. E agora não tem mais erro aqui no teste. Pelo menos na análise do código em si. Vamos rodar o código para ver se realmente ele vai passar no teste. Passou no teste. Posso até fazer uma alteração, colocando 4 aqui, rodando novamente o teste, quebrou o teste. Né? Ele esperava 4, mas encontrou 5. Então agora não, na verdade é 5, então vou rodar novamente e agora passou no teste. Vou fazer o meu commit já que eu concluí essa etapa da minha codificação. Git add.git commit implementação do método soma. Git status. Ok. Bom, então está feito o processo básico, criação do teste, implementação do método e retorno. Nas demais aulas eu criei um segundo teste que seria a chamada do método não passando nenhum parâmetro. Né? Então vamos repetir esse mesmo teste. Para criar um segundo teste, ele precisa a mesma notação de teste, mas a ideia informa que tem 2 testes com o mesmo nome. Então aqui soma sem parâmetros. Nessa intenção de chamar o método soma sem parâmetros, a ideia seria retornar 0. Talvez não seja a melhor opção, mas é só um exemplo, né, de comportamento. Bom, então agora o que está acontecendo? Eu escrevi o meu novo teste. Poderia fazer um novo commit, né, do novo teste, mas vamos fazer essa parte final tudo num commit só. O que está acontecendo? Ele está me informando que eu não tenho como chamar o método sem passar parâmetros. Né?
Então eu tenho que modificar a implementação para ele suportar isso aqui, porque se eu rodar esse teste, ele obviamente já não vai passar aqui. Ele passou nesse, esse aqui está verde, e esse aqui ele não conseguiu resolver. Então a gente volta aqui à implementação da classe, e o que a gente pode fazer? Nas outras linguagens a gente definiu um valor padrão para as variáveis, isso aqui no Java não vai ser possível. O que a gente pode fazer é uma questão de linguagem orientada à programação, né? Tu pode reescrever o método utilizando outros parâmetros, nesse caso não passando parâmetro nenhum. Então public int soma, sem nenhum parâmetro. Se eu não passar nenhum parâmetro, o método soma ele vai retornar 0. Basicamente isso, se chama soma sem nenhum parâmetro, ele vai usar esse código aqui, se tu passar 2 parâmetros inteiros, ele vai chamar este método aqui. Isso é uma questão de linguagem orientada a objetos, permite que tu escreva 2 métodos, reescrever o método com parâmetro diferente. Voltando ao teste, no momento que eu rodar o código aqui, ele vai passar, porque agora ele está retornando 0 aqui. Bom, basicamente seria isso para essa aula, né? Então vamos finalizar fazendo o último commit. Git status, ele vai dizer que tem arquivos modificados, nenhum arquivo novo. Os arquivos .java e o class. Java são os arquivos que a gente alterou e o class é a compilação dos mesmos. Git add git commit -m novo teste de soma sem passar parâmetros. Git status, está tudo certo. Então, para finalizar, vou na minha conta do GitHub, tdd java, vou criar aqui um novo repositório. Quando tu cria um novo repositório no GitHub, ele já te dá algumas dicas, né, de como adicionar o repositório remoto, né? O versionamento já existe, então só preciso adicionar na lista de repositórios remotos. Copiei, colei aqui, agora git remote -v, vai aparecer aqui que existe um repositório remoto, né? Então eu posso empurrar esse código agora para o meu repositório remoto no GitHub, utilizando o git push origin master. Parâmetro "-u" é adicionado para não precisar informar origin master na próxima vez que quiser fazer um git push, ele já vai pegar isso como padrão. Bom, foi empurrado o código para o GitHub. Se eu fizer apenas um refresh aqui, ele já não tem mais aquela inscrição lá e já tem o código que eu acabei de criar lá dentro do Eclipse. Certo? Para hoje era isso, e logo teremos outra linguagem de programação com também um testezinho básico. Até a próxima!